quando o corpo se transforma em morada de demônios. A guerra espiritual contra o inferno é contínua, pois, mesmo depois de liberta, uma pessoa pode ser influenciada pelo mal para desobedecer a Deus, abandonar sua fé e voltar ao seu antigo estado de caos espiritual. Quando isso acontece, os demônios entram no corpo humano e causam todo tipo de violência, desordem e perturbação, provocando crimes hediondos, atos de crueldade, injustiças, falta de amor e de respeito e até suicídio. Aliás, uma avalanche de suicídio tem atingido especialmente aqueles que dizem conhecer a Deus, o que mostra que o diabo não respeita títulos eclesiásticos, mas somente uma vida de santidade ao Senhor. Não pense que esse assunto é sensacionalismo religioso ou misticismo. Longe disso. Satanás é um ser real que está em plena atividade no mundo, pronto para exercer poder sobre mentes e corações em prol dos seus objetivos. Os próprios evangelhos mostram inúmeros casos de pessoas possessas por espíritos malignos que sofriam os mais variados tipos de problemas, mas que, ao serem libertas pelo Senhor Jesus, tiveram a vida completamente mudada. Falaremos sobre algumas dessas pessoas, mas, antes, vamos entender como um demônio age na vida de alguém. Quando os demônios atuam na mente de um indivíduo, a primeira característica a ser notada é que os pensamentos deles são destrutivos, ou seja, de alguma forma causam mal a ele mesmo e a outros. Além disso, o diabo rouba a vitalidade, o ânimo e a alegria dessa pessoa. Ela até pode, no estágio inicial da ação dos demônios, apresentar uma aparente realização pessoal ou satisfação passageira, mas, aos poucos, isso vai se esvaindo, a ponto de cair num estado de apatia interior, insatisfação, angústia e esgotamento físico, emocional e espiritual. Por isso, não são poucas as pessoas que, por causa de uma opressão maligna, se desgostam daquilo que antes apreciavam tanto e chegam até mesmo a perder a vontade de viver. Outras avançam do estado de opressão maligna para a possessão e, neste ponto, perdem completamente o controle de suas vidas. A partir de então, mergulham nos vícios, na depressão e nas imoralidades, até chegarem ao fundo do poço, como andarilhos solitários e sem rumo, por exemplo. Quando analisamos a história da mulher cananeia, ou Ciro-fenícia, que foi ao encontro do Senhor Jesus em busca da libertação da filha possessa por demônios, vemos bem a degradação e o sofrimento que os espíritos malignos provocam na vida de uma pessoa e em sua família. Veja o relato bíblico. E, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus, e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Mateus 15.21-28. Certamente, essa mulher já tinha ouvido falar da fama de Jesus como Messias e Salvador, por isso ela foi ao seu encontro em um momento em que ele passava pelas regiões próximas de onde morava. Além dessas informações, não sabemos mais nada acerca dessa mulher, mas aprendemos com ela que, contra a ação dos demônios, não há medicamentos, terapias, conselhos ou sentimentos. Por mais que ela amasse sua filhinha, o seu amor de mãe não poderia salvá-la das garras do diabo, pois somente a fé é eficaz na guerra contra o mal. Miseravelmente endemoninhada. Ao ir até Jesus, a mulher cananeia não foi tímida ou medrosa. O texto sagrado diz que ela clamou, isto é, chamou pelo Senhor com uma voz tão alta que despertou a atenção dos discípulos. A veemência de sua súplica mostrava a urgência da sua necessidade. Miseravelmente endemoninhada, ela disse, descrevendo a condição da sua filha. Essas palavras mostram o quanto Satanás espezinha o ser humano,
causando todo tipo de miséria, vergonha e dor. Se um demônio instigando e persuadindo ao mal já é terrível, imagine tê-lo em seu próprio corpo. No caso da filha dessa mulher, o espírito imundo deve ter começado a agir de maneira discreta, crescendo de tal forma que já possuía sua mente e a deixava sem o controle de seus atos. Quando uma pessoa chega a esse estágio de possessão, precisa ser vigiada, pois, se estiver sozinha, corre o risco de cometer grandes atos de loucura. Por isso, é provável que a mãe dessa menina a tenha deixado sob os cuidados de alguém enquanto ia buscar pelo socorro do Senhor Jesus. Mas o que ela não imaginava é que iria precisar enfrentar alguns obstáculos para alcançar a libertação de sua filha. Primeiro, ela teve a sua fé testada. Embora Jesus tenha lhe ouvido, ele não lhe respondeu imediatamente. O seu silêncio não era uma negativa à sua súplica, mas sim o desejo de ver a sua perseverança na fé. Segundo, ela teve de enfrentar a disposição pouco amistosa dos discípulos de Jesus que, irritados com a insistência dela, expressavam, em sua fisionomia, que ela estava importunando o Mestre. Esses homens, que ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo, não tinham complacência para com os aflitos, por isso, chegaram a pedir que o Senhor Jesus a mandasse embora. Qualquer pessoa com uma fé inconstante teria desistido diante dessas barreiras, mas ela não desistiu. Até que ela se dirigiu ao Salvador, o adorou e pediu o socorro de que tanto precisava. Mas aí ela enfrentou a terceira e última barreira, a resposta aparentemente dura do Senhor Jesus: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ele quis dizer que o pão, ou seja, as bênçãos, deveria ser dado primeiro aos judeus e só depois aos outros povos, como era o caso dela, uma estrangeira de uma terra vizinha a Israel. Aquilo soava como um sonoro não ao seu pedido, ainda mais com o termo empregado para representá-la, cachorrinhos. Mas tudo isso serviu apenas para estimular ainda mais a fé daquela mulher e revelar outra preciosa qualidade dela, a humildade. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Que resposta admirável! Além de ela considerar Jesus como Senhor e estar ajoelhada aos seus pés, Marcos 7,25, ela se utilizou da própria resposta dele para se humilhar ainda mais. Infelizmente, há pessoas que, por muito menos, sairiam chateadas e outras até xingando o pastor, caso ouvissem algo parecido. Conheço algumas assim. No entanto, essa mulher, com sua resposta sincera, mostrou ser firme, determinada e ousada. Por isso sua fé foi aprovada e elogiada pelo nosso Salvador. Então ele disse-lhe, por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Marcos 7,29. A mulher cananeia expressou tanta fé na capacidade e no poder do Senhor Jesus que até mesmo ele apreciou tamanha confiança. Ela ultrapassou o seu silêncio, argumentou em cima da sua afirmação e ainda considerou tanto a grandeza do Salvador que creu que as suas migalhas de poder já seriam suficientes para salvar a sua filhinha. Os dramas de hoje. Quanta gente vive dramas como os desta mulher? Dramas que levam as pessoas a um profundo e contínuo sofrimento físico, emocional e espiritual. Os ataques malignos envolvem todas as áreas da vida porque o diabo sabe que, em algum momento, o ser humano pode sucumbir. Por isso, como já dissemos, ele provoca tanta dor no lar, discórdias familiares, complexos, traumas, vícios e suicídio. Contudo, o resultado de uma fé que prevalece, apesar das dificuldades e das dúvidas, traz a resposta da parte de Deus. O testemunho da mulher cananeia é encorajador, especialmente aos pais que lutam diante de Deus por seus filhos. O caráter de uma mãe é universal, ela é a base que sustenta as necessidades da sua família, porém, nem sempre sua vontade consegue prevalecer. A história dessa mãe cananeia mostra que, na maioria das vezes, não se pode ajudar os filhos em tudo o que eles precisam. Por mais excelente que seja a educação, o acompanhamento, o zelo e a proteção, nada disso é suficiente quando há um ataque do mal entender e isso é essencial para nos 56 como vencer suas guerras pela fé aproximarmos de Deus e clamarmos a Ele por socorro. Foi o que essa mãe fez, ao perceber que os seus esforços físicos e emocionais não trariam a libertação que sua filha necessitava. Atentar-se à formação profissional dos filhos ou ao suprimento material de que eles precisam é uma preocupação legítima dos pais, no entanto, esses anseios de nada adiantam sem um legado espiritual. O zelo pela salvação da alma deve ser a principal herança deixada aos filhos,
pois, sem ela, não apenas os anos em que eles viverão sobre a terra estarão comprometidos, como também toda a eternidade. Portanto, em prol da vida eterna dos filhos e também deles próprios, os pais devem viver, ininterruptamente, de fé em fé. Mas não uma fé fajuta e religiosa, e sim uma fé intrépida, porque somente ela é capaz de expulsar Satanás de qualquer lugar e de qualquer pessoa. Sabemos que quando os espíritos malignos passam a agir na vida de alguém, ou mesmo tomam posse do seu corpo para atormentá-lo, a intercessão espiritual dos mais próximos se torna vital. Por isso, quem tem um familiar nessa condição precisa estar consciente de que somente o uso da fé aguerrida pode libertá-lo do mal. Ainda que essa pessoa não venha ao Senhor Jesus por si mesma, ela pode ser agraciada, se você, que lê agora este livro, for à presença de Deus para interceder por sua alma. Essa ação de fé já é suficiente para que o milagre aconteça. A mulher cananeia creu que, mesmo sem o Salvador ver ou tocar em sua filha, aquele demônio sairia, e ele saiu. Sua fé era perfeita, ou seja, ela creu na autoridade soberana de Jesus sobre todo o inferno, sobre a vida e sobre a morte, na terra e no céu, por isso foi socorrida. Infelizmente, quem vive com os olhos e com a mente voltados apenas para o mundo visível, para as necessidades materiais e para o que é tangível desconhece a grande realidade do mundo espiritual, que prevalece no mundo aparente e determina o que acontece nele. E para tornar claro aquilo que os nossos olhos físicos não veem, precisamos nos atentar para a palavra de Deus, pois é nela que temos a revelação de como as forças do mal se organizam e interagem entre si para destruir o ser humano. Só para lembrar esse fato, ao se rebelarem contra Deus, Lúcifer e os anjos que o seguiram tornaram-se seres completamente profanos, quer dizer, perderam toda a pureza que tinham quando foram criados. No lugar da santidade, passaram a existir somente trevas e maldade. E a pequena fagulha de poder que conservaram serve para causar todo tipo de dor e sofrimento nas pessoas e no mundo. Por exemplo, os demônios têm a capacidade de entrar em corpos de pessoas que não têm compromisso com Deus a fim de manipulá-las, conforme a vontade deles. Para que isso ocorra, basta que elas deem uma única brecha para o mal, que pode ser uma mágoa, um desejo de vingança, uma praga rogada, maldições proferidas ou hereditárias, envolvimento com a bruxaria etc. Certamente, foi uma ou mais dessas brechas que permitiu que espíritos malignos atormentassem também a vida de outras pessoas relatadas nas Escrituras, como o mudo endemoniado, Mateus 9.32-33, o endemoniado cego e mudo, Mateus 12.22, o jovem possesso, Mateus 17.14-18, o endemoniado de Cafarnaum, Lucas 4.31-37, entre outras. Como você pode ver, possessões demoníacas são comuns desde os tempos bíblicos, mas muitas pessoas ainda insistem em tratar esse assunto como um fenômeno raro de ocorrer. Ao contrário do que elas pensam, as possessões estão presentes atualmente. Mas, assim como naquele tempo o Senhor Jesus não poupava esforços para libertar as pessoas que iam até ele, hoje o Salvador coloca o seu poder à disposição de todos aqueles que lhe clamam, não importando se pertencem a uma religião ou não são membros de alguma igreja. Portanto, mesmo que você se sinta um estrangeiro no rebanho de Deus, mesmo que sua fé seja frágil e pequena, ainda assim há esperança para você, a solução para o seu problema. O Senhor Jesus veio justamente para desfazer as muitas obras do diabo e colocar em liberdade aqueles que vivem aprisionados pelo mal. E hoje, por meio do seu nome, temos como missão continuar a sua obra na terra. Aprendemos, no dia a dia do nosso ministério, que há questões que parecem de difícil solução para algumas pessoas, mas, na verdade, o que existe é um demônio travando a vida delas. Quando ele é expulso, por meio do poder de Deus, nunca mais elas sofrem com tais problemas. Veja que, se a atuação de um espírito maligno na vida de uma pessoa a deixa em um estado de sofrimento terrível, imagine se ela possuir uma legião de demônios em seu corpo. O termo legião simboliza um pelotão de soldados que poderia atingir até mais de 6.000 homens. Era essa a quantidade de demônios, no mínimo, que estava atormentando a vida de um morador de Gadara, região que ficava na costa oriental do Mar da Galileia. Logo que o Senhor Jesus chegou a essa cidade, o gadareno possesso lhe saiu ao encontro. E na